bem? O Entre Elas está no ar e hoje falando de cuidados, de quem cuida de algum familiar, de quem cuida das pessoas, de quem cuida dos outros. Esse tema, ele surgiu de uma ideia da gente valorizar a humanização da saúde. E de que forma que nós podemos fazer isso? Conversando, né? Dialogando. Para isso, nós recebemos aqui hoje a Valquíria Rezende, ela que é consultora em gestão pública e atenção em saúde. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Nós é um prazer agradecemos. A Viviane Silva, olá, nossa companheira psicóloga, que sempre aqui traz abordagens muito interessantes, muito humanizadas também. Obrigada. E convidamos também a Patrícia Martins, que está aposentada, mas é uma aposentada de peso. É uma mestre em educação e cuidados em saúde. Obrigada pelo convite. Eu espero que eu possa contribuir, para o nosso diálogo. Tenho certeza. Vamos começar falando sobre esse cuidado, né? Valquíria, qual que é a sua experiência com esse cuidado? De quem você cuidou? De quem você está cuidando? E de que forma você vê? Qual é o seu olhar sobre o cuidar? É interessante a gente perceber que a população do Brasil está envelhecendo. E quando eu lembro da minha avó, que foi a primeira pessoa que eu cuidei, que com a minha idade ela já era bem velhinha. 40 anos era assim, idosérrimo. Exatamente. Então, foi a primeira pessoa que eu me lembro, de ter cuidado. E depois eu cuidei do meu pai, ele teve um processo de Alzheimer muito severo, e então ele precisava de cuidados muito especiais. Acompanhei alguns casos de amigos também cuidando dos pais e de filhos, inclusive, com doenças sérias. E há 5 anos eu cuido do meu marido, que é um doente terminal. Ele é um doente renal, em fase terminal, e é uma doença muito específica, porque ela judia muito, porque ela é muito silenciosa. Então, as alterações que existem de conduta, na medicação, elas vão dando sinais da necessidade do doente, Então é uma experiência muito rica para mim, eu aprendo todo dia, aprendo muito, E me despertou também, como faz muito tempo que eu faço assessorias em hospitais, no quesito atendimento e qualidade de protocolos, despertou muito essa necessidade e o olhar do cuidado para quem cuida, porque normalmente o acompanhante do doente dentro de um hospital, dentro de uma clínica, ele é visto muitas vezes como a pessoa que pergunta, a pessoa que questiona, que denuncia, que vigia, filma tudo, E na verdade eu vejo até pela minha própria prática, muitas vezes eu só queria entender o processo para poder ajudar a manter o paciente calmo. Então, é claro que as pessoas também, isso não é uma regra sem exceções, não é assim, não estou generalizando, mas eu entendo que cada vez que a gente possibilita um cuidador de ter informações do processo que ele vai viver, ele vira um grande colaborador no processo de saúde, E aí, hoje uma coisa que eu vejo também nos pares, porque hoje na clínica que meu marido é atendido, que tem 300 pacientes. Nossa, e a gente verifica muito os pacientes que estão, os cuidadores que ficam lá na espera, a angústia, as dores de cada um, Não é impossível não compartilhar. É uma experiência, Patrícia? Você estudou, por que você foi estudar essa educação em saúde? Por que você fez seu mestrado voltado para isso? Foi de uma experiência particular ou foi de uma vivência coletiva? Isso. Eu acompanhei foram quase 18 anos a minha sogra, E ela ficava conosco em casa no processo também de Alzheimer. Dela já foi assim mais, vamos dizer, um pouquinho mais suave. Ela tinha ciclos, vamos dizer assim, em fase de 7 em 7 anos. E eu notei, assim, foi muito forte a questão de entender a doença, compreender como que ela acontecia, a formação. E chegou num ponto que nós, sozinhos, família, não tínhamos condições de cuidar diretamente, porque trabalhava também. E algumas dificuldades que vão se apresentando durante a doença, você precisa ter uma pessoa juntamente com o paciente.
E aí eu consegui 2 cuidadoras, né, que se alternavam para acompanhá-la, que essa é uma outra questão muito séria também, talvez a gente discuta mais tarde. Escolha, né? Exatamente, horários, né, tudo isso das pessoas que vão trabalhar conosco. E eu fui sentindo a necessidade de entender essa doença, mas notava que ao lidar com as cuidadoras, a formação ainda era muito básica, né? É o básico do básico. Então elas saem ainda com muita dificuldade, falta de conhecimento. Então eu comecei a investir em livros, montar um diário, eu mesma pesquisando, para que elas anotassem toda a rotina da pessoa, do doente, e pudessem trocar, nessa troca de cuidadores, pudessem trocar entre elas, né? E um trabalho de equipe mesmo. Sim. Então eu fui estudar e levei as meninas a estudarem também. Gente, dá até um livro, investi bastante, né, nisso. E me ajudou muito, porque eu sinto que elas perceberam que era uma parceria. Eu não estava ali, não, o serviço é de vocês é que vão desempenhar. Eu tô pagando, façam. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Elas viram que eu estava para ajudá-las, apoiá-las em tudo que fosse preciso, né? Desde a estrutura da casa que teve que ser mudada, né? Tudo, desde horários, tudo que o você básico, pensar. né? A logística, o barulho, rotina, o cheiro, a alimentação, tudo. né? E elas sentiram muito apoio nesse sentido. Olha só, né? Gente. E é o que eu ratifico bastante essa fala da Valquíria, porque você vai sentindo que a pessoa te dá uma outra resposta. Quando ela sente que ela é bem acolhida, né? Que você está para auxiliar. Então você cria um canal assim limpo de comunicação, né? De liberdade, de entrega, de confiança, né? Uma empatia mesmo assim. E tanto é que elas ficaram comigo, uma 13 anos e a outra 12. E a sua sogra chegou a falecer? Chegou a falecer há 3 anos atrás, né? E eu já cuidava também do meu esposo uns 3 anos antes dela falecer. Eles já eram outras comorbidades, outros problemas de saúde, mas que o fato de cuidar da mãe, né, filho único, Nossa. Isso também teve uma influência muito grande sobre ele, né, com transtornos de ansiedade, essas coisas. Então você tem que ter um equilíbrio. Nossa Senhora. Fora do comum, essa né? Essa aqui é praticamente um Buda, porque, meu Deus do céu, como pode? Não, aos pouquinhos. O que foi me ajudando foi mesmo questão de estudar, entender, porque um dos maiores problemas que eu vi na época é que o doente, por exemplo, no meu caso do Alzheimer, dele ser portador da DA, né, demência de Alzheimer, é porque é um problema cognitivo, então ele não te diz se está doendo aqui ou ali. Eu tenho que adivinhar. Nossa, pelo gesto, pela fisionomia, pelas reações que ele te dá após um remédio ou um exame. Você tinha que adivinhar muito, porque é um quebra-cabeças, a deficiência né? cognitiva dificulta muito. Olha, né? Gente, foi uma vida, né? 18 anos. Foi bastante tempo. É uma vida dedicada a isso. E Vivi, as mulheres, elas acabam sendo as maiores cuidadoras, porque nós estamos falando aqui de mulheres que cuidaram de outras mulheres, que cuidam dos maridos há muito tempo, que cuidam da sogra, né? Que a sogra é tida como uma vilã, né, da nossa história. E assim, é uma entrega, nós temos essa entrega muito maior, né? Culturalmente, né? Historicamente, né? Seleção natural, né? E aí a gente pode, mas sim, nós somos cuidadoras aí de natas, isso. Natas. E até hoje a gente continua sendo criada, essas crianças das novas gerações ainda continuam sendo criadas. Não, né? você tem que cuidar do seu irmão, você tem que cuidar do seu pai. A boneca. A boneca. Barbies, tem todos os tipos de Barbie, inclusive a Barbie de cadeirante. Tem. Você entendeu? Então assim, é difícil a gente não se envolver com a questão do cuidado. E o que ela estava falando, gente, você estava falando, eu estava vendo. A gente arrepia. Porque assim, esse equilíbrio que ela falou não é fácil, não, né? E eu gosto muito de falar com os meus pacientes, eu uso a metáfora da máscara do avião.
porque quando a gente está voando, na hora que o avião está decolando, a comissária fala, se houver uma descompressorização da cabine, máscaras cairão automaticamente sobre a sua cabeça. Coloque-as em si. Depois, ajude quem precisar de ajuda. Né? E os cuidadores são a máscara, né, da pessoa que está ali. E muitas vezes, as situações elas são disparadoras de gatilhos. Né? Então, aí, quando ela falou do equilíbrio, eu pensei nisso porque quando você está envolvida numa situação, você vai ter... naturalmente, tem crenças que a gente tem sobre nós, né? O que a gente percebe sobre a gente. Então, assim, eu não sou boa o suficiente, né? E que essa situação vai ser um disparador de algum gatilho não positivo, vamos dizer assim, né? Então, eu não sou boa o suficiente, sou pessoa má, por isso que Deus colocou isso aqui pra mim. Né? E aí, é uma cruz que eu carrego. É uma cruz, né? E aí, atrás disso, vem o meu sentimento. Se eu penso que isso é um peso pra mim, que eu mereço isso, eu tô ali naquela situação porque eu sou ruim, eu vou sentir o quê? Raiva, tristeza, angústia, que vai me levar a me comportar de um jeito. Né? Que, por exemplo, pode ser eu vou super compensar o que eu acredito sobre eu não ser uma boa pessoa, então... já que essa cruz é minha, então eu não aceito a ajuda de ninguém, por exemplo. Eu vou fazer sozinha. Eu vou fazer sozinha. Então eu não tenho o direito de reclamar. Eu não tenho o direito de sofrer. Eu não tenho o direito de ficar triste. Então percebe que isso vai retroalimentando toda uma situação que não diz respeito ao paciente, diz respeito a mim. Entre Elas está de volta hoje falando de cuidado, de cuidar, de cuidados, de cuidar do cuidador. É todo um contexto que as mulheres vivem muito, né? Porque quando alguém fica doente, tem 10 filhos, mas se uma é mulher, é ela que vai acabar cuidando. No seu caso, Valquíria, foi isso que aconteceu com você? Ou você mesmo se prontificou e falou assim, não, eu vou cuidar do meu marido? Primeiro com a experiência com meu pai. Eu tenho 2 irmãos e são homens, né? Então, assim, eu verifiquei que nesse processo eles esperavam de mim uma liderança e uma orientação, porque eles queriam ajudar muito, mas eles não sabiam como ajudar, ou se até então eles estavam ajudando ou atrapalhando, né? Então eu tive o apoio muito grande deles, mas o peso mesmo sempre foi meu. O dia a dia, de dar banho, de dar comida, medicação, levar no médico. De cuidar, depois ele ficou um período acamado, assim como a sogra da Patrícia, um período grande acamado. Então de quem tomava as providências, verificava o oxigênio, eu aprendi da injeção, no final da vida ele já não aceitava mais ninguém que lidasse com ele, mesmo no hospital. Ele não sabia quem eu era, ele só sabia que eu era uma pessoa boa na vida dele. Então, é uma experiência bem interessante, né? Transcendental, bem né? Sim, e também é a ligação que eu tenho com ele hoje e tem coisas para contar para os netos depois, né? Para as netas, que nós temos 2 netas. A nossa família é um harém grande, bem legal. Mas hoje, com o meu marido, ele é filho caçula, né, de muitos irmãos, mas infelizmente os irmãos moram muito longe e os nossos filhos se empenharam muito também na doença dele. Mas existem algumas coisas que elas têm que ser de uma pessoa que esteja com condições de tomar atitude, na hora que precisa tomar atitude, e que tenha um pouco mais de informação para que isso dê certo, né? No caso dele, a gente teve que mudar de estado, a gente foi para Santa Catarina na tentativa de um transplante. Então foi uma mudança muito radical para poder acolher e achar um rumo para a doença que fosse diferente, né? Não deu certo o transplante, acabou descobrindo, na busca do transplante, acabou descobrindo o câncer, a gente voltou para tratar. Graças a Deus tratou, né? E a gente percebe assim que nesse caminho é um processo de aprendizagem, um processo grande. Eu vou acrescentar algo aí na fala da Valquíria. Não sei explicar a vocês como que isso acontece, mas o paciente,
o acamado, independente do estado em que ele estiver naquele momento, ele escolhe o cuidador. Ele escolhe. adota Sim. o coração, a afeição. No caso da Valquíria, seu João não sabia que era mais a filha Valquíria, mas ele sabia que era aquela pessoa em que ele podia confiar. Da minha sogra foi da mesma maneira. Eu tinha duas, porque eram 12 horas corridas, né? Então alternava justamente para não cansar ninguém, para que elas tivessem um outro dia de descanso, se refazer e poder vir no outro dia. Então, e domingo era a cada 15 dias uma. Eu nunca ficava sem, porque eu tinha uma certa preocupação, porque eu não tinha prática de lidar, né? Assim, com agilidade, uma competência, né? Que as meninas ainda, exatamente, me ajudavam bastante. Mas a minha sogra escolheu uma, tanto é que ela faleceu nos braços dessa cuidadora. É algo assim impressionante falar, mas é forte, é muito forte. E nos últimos assim, 30 dias, eu comecei a sentir que ela estava, né, pelo que vinha acontecendo, pela forma como a alimentação já estava bem difícil, eu vinha sentindo que aquele mês seriam os últimos dias dela, né? Então lá em casa também era bastante eclético, cada um de uma religião, mas a gente se deu sempre muito bem. E eu falava, olha, cada uma a sua maneira, rezem muito por ela, para que ela consiga fazer a passagem dela bem, né? Que a gente possa ajudá-la né? ao máximo, sem com dor, muita paz, e ajudar para quem está ficando, né? E ela foi, a gente sentia, foi se desprendendo aos poucos, ela não quis mais comer. E vai se entregando, então são né? momentos dificílimos, que a gente precisa de muito apoio emocional, né? Para que a gente aceite, porque já era quase como uma outra mãe que eu tinha, né? Eu sou a única nora. Com certeza. Então você se apega muito, é muito forte essas emoções. Mas assim... E nesse caso especial... E ela escolheu uma cuidadora e morreu. Não morreu nem no meu braço. Morreu no braço das cuidadoras. E nesse caso especial, houve um preparo também para entregá-la, né? Para despedir dela. Exatamente. Porque a gente percebeu que ela não ia em função do apego que as pessoas também muito grande. A gente fica querendo que a pessoa fique mais conosco, mesmo que seja... Mesmo que seja, somos egoístas. Mesmo que ela fique ali deitadinha, a gente quer ela ver ela embora, né? Então houve um processo de quase 30 dias, né, Patrícia? Foi. Intenso, da gente preparar todos nós que estávamos em volta dela para permitir que ela também seguisse o caminho dela. Exatamente. Né? Porque esse desapego não é simples, não. Muito complicado. E a Vivi tem muitos pacientes, Vivi, que você atende que são cuidadores, porque os cuidadores precisam de cuidados, né? Só que eles, no meio disso tudo, sentem egoísmo. Sofre com a família. Sofre com a família e se sente assim, egoísta, né? Ai, tô preocupada comigo, a pessoa tá lá com Alzheimer e tal, tá sofrendo, né? Como é que eu vou pensar são muitas emoções que precisam ser administradas ali. Tem a dor o aceitar que já tá chegando a hora da pessoa. Aí depois vem o sentimento de culpa, porque eu não quero que a pessoa vá, mas a pessoa já tá vegetando, né? Então, e eu, depois que acontecer, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Eu tenho uma paciente que está exatamente nesse momento, né? Ela é uma cuidadora única, inclusive. Ela não tem rede de apoio. É de uma familiar? É a mãe. Meu Deus. É a mãe. E aí ela cuida sozinha dessa mãe, e ela é uma pessoa nova ainda, e aí ela parou toda a vida dela. E ela para esse momento assim, a mãe dela já está entrando nesse processo de começar a despedir. Então, e aí a preocupação dela agora é, se a minha mãe for, ou quando a minha mãe for, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, aí, quando eu falei lá atrás, o cuidar de si, né? O que ela está fazendo hoje, e hoje isso é uma pauta na terapia, o que ela está fazendo hoje para olhar para a vida dela, né? Enquanto pessoa, né? Porque para a vida, né? Você deixa de ser mãe, porque como que você vai engravidar tendo que cuidar? Você deixa de fazer uma viagem importante, você deixa de trabalhar, porque se você estiver no seu trabalho e acontecer algo com seu familiar,
para tudo, né? O casamento, ele fica, quando não é, no seu caso era a sogra, mas eu tenho certeza que isso influenciou na decisão. É, um período pequenininho, depois com o marido. Um período pequenininho só com ele, né? Então, assim, quem somos nós agora que se foi, né? Nossa razão de viver era a minha sogra, era o meu pai, era o meu marido, e agora? E agora, quem sou eu? Né? Esse recomeço é muito difícil, não só emocionalmente, mas comportamentalmente também. Sim. Porque assim, eu estou tão acostumada a viver aquilo, né, que depois que tudo isso passar, o que eu sei fazer? Onde eu vou começar? O que eu gosto? O que eu gosto? Né? Então não é só um adaptar-se emocionalmente sem a pessoa, mas e o comportamento? Como que eu vou fazer? Como é que eu levanto? Eu levanto para quê? Né? Porque assim, a vida da gente caminha em direção a um propósito. São propósitos. Né? E aí, quando a gente está muito envolvida com o paciente, que, né, no caso de vocês aqui, de qualquer cuidador, que seja um familiar e tal, que não seja profissionalmente falando, né? Mas quando a gente está muito ali, a vida está totalmente ali, como é que eu começo de novo? E agora, o que eu faço? É um novo aprendizado, né? Aprender a viver agora para mim. E ainda com uma dor da pessoa que se foi. Nossa, muito complexo, mas é um tema que a gente precisa falar e, inclusive, precisa expor para que sejam criadas políticas públicas para ajudar de uma forma bem mais coletiva, bem mais eficiente na prática, né? Essas pessoas que trabalham, que estão se dedicando aí a cuidar de alguém. A gente vai só pro intervalinho, para isso aqui se recompor. Eu tô tentando achar um lenço aqui, não tô achando o meu lenço aqui no meu bolso. Eu peço desculpas, mas eu sou assim mesmo. A gente é chorona também. Eu tô me segurando aqui. Eu tô me segurando aqui e as emoções fazem parte do que nós somos. Sim. Então pode se emocionar à vontade, a gente toma água, a gente vai pro intervalo e já a gente volta. O Entre Elas está de volta, hoje falando desse tema tão importante e que mexe com todas as famílias. Todo mundo tem alguém que é cuidado, alguém que está sendo cuidador. E eu queria saber, como vocês têm experiência, por onde começar? Eu acabei de receber a notícia, alguém da minha família está numa situação, um Alzheimer, ou igual minha avó, tinha esquizofrenia. E aí eu sei muito bem o que é. Aí minha mãe foi a designada, entre 4 irmãos, a cuidar da minha avó. E meu pai, o genro, que ela escolheu para ser o cuidador dela. Então meu pai, aquele brutamonte, quase 2 metros, e pegava ela e carregava, e dava bronca, carinho, e dava remédio, sabe? E conversava, e você via que houve essa conexão entre eles, né? E por onde começa? Eu não lembro como minha mãe começou, eu só sei como terminou, que foi com a partida dela, né, sendo bem assistida, sendo bem acompanhada, mas que não deixa de ser traumático, porque não era uma pessoa que tinha condições mentais de entender o que estava acontecendo. Então é uma partida mais sofrida ainda, porque é como se você tivesse um bebê ali, né? Um bebê que não sabe do que está acontecendo e está indo embora. Os pais viram os filhos, né? Viram. No meu caso, especialmente, eu quis enfrentar a doença de frente. É claro que toda vez que você recebe uma notícia assim, você tem um impacto muito grande. Às vezes a gente nem acredita. A Viviane falou da questão da culpa, né? Eu tentei ver isso como uma oportunidade, né, de Deus na minha vida. Então, assim, eu nunca tive revolta, mágoa ou pensamentos assim, porque essas coisas, assim, isso não é muito da minha psicologia mesmo, né? Então eu percebi que isso é uma oportunidade de eu aprender e crescer. Tanto a oportunidade com meu pai, que me preparou muito para a experiência com meu marido, e hoje com a experiência do meu marido eu consigo ajudar outras pessoas que se encontram da mesma forma, né? Eu e a Patrícia vivemos muito intensamente a doença da sogra dela e depois do marido dela, que a gente é amiga de muitos anos, né? Então a gente também via nisso sempre uma oportunidade
de aprender. Eu entendo que sempre que tem alguma coisa, algum acontecimento e a vida da gente dá uma guinada, é porque a gente tá tendo uma oportunidade de ser melhor. Não de ser melhor em relação a outra pessoa, mas a melhor em relação a eu mesma, né? Então, se hoje eu tenho dificuldade de encarar isso, o que eu preciso melhorar para poder facilitar? Sim. Né? Então, eu vejo que, como eu já disse, assim, eu convivo com muitos acompanhantes, eu acho muito interessante, tanto que eles me ensinam todo dia, né? Outro dia eu ri demais que meu marido saiu de uma internação mais grave e eu tava tendo muita dificuldade de dirigir a cadeira de roda, né? Ela é pesadíssima. Ela é pesadíssima e ele também não é leve, né? Aí o paciente chegou e falou, a senhora não sabe dirigir cadeira de roda, né? Não tirou carta. Eu vou aprender. Então são brincadeiras, mas que eu vejo assim, como as pessoas têm um olhar diferente também para o apoio para quem quer aprender, né? E também tenho acompanhado muita gente que reclama muito, que sofre muito, que implica muito, implica com as enfermeiras, implica com o médico, implica com a clínica, implica com todo mundo. Mas eu vejo que muitas vezes é a falta também... É a forma dela se expressar, né? Se expressar. A revolta. E de alguém acolher também, de certa forma, esse olhar que ela tem, né? Então, no meu caso, especialmente, eu tentei enfrentar a doença de frente, mas trazer isso como uma oportunidade. Eu não estou falando aqui também que isso é fácil. Não vamos romantizar também. Não é romântico. Porque não é nada. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a novelístico. gente quer dormir. Mas aí eu tento fazer esse exercício de não ter esse sofrimento que me puxa para trás. Eu procuro, quando acontece, porque acontece que eles chegam, né? Quando eles procuram, eu tento transformar e me empurrar para frente. E às vezes até aceitar que eu preciso desse tempo, né? Então aceita que eu tô cansada, é isso mesmo, né? E porque às vezes também a gente fica numa positividade tóxica, né? Que assim, não é assim mesmo, o que eu vou tirar disso e tal. Eu acho que a sua estratégia é ótima no sentido de como eu posso ser melhor hoje, né? O que eu posso aprender com isso? E são questionamentos que a gente deve se fazer em qualquer situação que aconteça, porque as situações são disparadores, né? E em qualquer situação que aconteça, mas a linha é muito tênue de até onde eu estou bancando aí a Mulher Maravilha, né? E não olhando para as minhas necessidades, né? Porque faz parte estar cansada e eu não aguento mais e parar. É igual mãe com recém-nascido, né? Todo mundo, ai que linda, amamentando, não sei o que. Você tá mas não é romântico. Você tá querendo ali sumir. Você fala, meu Deus do céu, tá doendo, tá sacrificante. E é um sacrifício além do normal. Porque o que a gente foi... Culturalmente, nós somos criados para quê? Os pais cuidam dos filhos, né? Sim. E os filhos talvez cuidam do pai, mas assim, o filho vai cuidar dos filhos dele e assim por diante, né? E você cuidou da sua sogra, né? Então foi um caminho muito inverso. Quem são os cuidadores hoje? Como a sua formação no mestrado, você percebeu quem são esses cuidadores? São enfermeiras? São técnicos de enfermagem? Qual profissão? Para quem tem esse dom, quer tornar disso uma profissão, quer se especializar? Eu concordo realmente que a pessoa, acima de tudo, ela tem que ter um pouco de dom. Tem que ter esse sentimento de cuidar, né? De fato. De coração, já nela. Mas assim, eu na época eu tinha 2 técnicas em enfermagem, né? E sentia realmente que às vezes o curso ainda não ele dá uma base, mas não aprofunda determinados procedimentos que são necessários depois na prática, né? Então você tem que acompanhar o cuidador para que ele possa se especializar. Então na época elas eram técnicas de enfermagem e eu fui em busca de literatura própria para entendermos a doença que se apresentava. Quase não tem nada. Isso. E montei um diário onde eu coloquei, além delas colocarem as rotinas diárias, porque aí uma lia no dia seguinte a da outra e assim nós trabalhávamos em equipe, eu coloquei também textos menores com alguns ensinamentos, né?
tanto como técnicas, mas também no emocional. Eu procurava pôr mensagens positivas e tudo. Porque às vezes vinha para mim a pessoa e ela perguntava, né? Olha, a sua sogra hoje está assim, assim, assim. O que será que a gente deve fazer? Né? Aí eu pensava, mas eu não sou eu que estou formada, mas vamos lá, eu tenho que dar alguma resposta. Então a gente procurava ajudar. E aí eu possibilitei para elas, né, na época, que fizessem também o curso de cuidadores de idosos. Existe esse curso? Eu não sabia. Existem cursos tanto na modalidade de educação à distância quanto presenciais. Aqui no Tocantins, aqui em Palmas? Sim. Sim. Olha só. E elas aceitaram assim muito bem, ficaram interessadas e a gente trocava muita ideia. Eu sempre falava, tragam o que vocês aprenderam ontem. A gente conversava bastante. Eu acho que esse apoio, esse estímulo, tudo isso ajuda. Né? E a fé, a espiritualidade. E a fé, sempre nos respeitamos muito, né? Como eu já coloquei, que cada uma tinha uma religião, mas a gente sempre procurava conversar e ali nós estávamos, era uma equipe de mão dada, porque é como a Viviane colocou, tem dia que você está mais fraco, você não está com condição, você está emocionalmente fragilizado por algum sofrimento que viu no dia anterior, e aí elas conseguiam assim me poupar. Né? Nós nos tornamos grandes amigas. Vocês têm contato, né? Até hoje? Até hoje, sempre. Manda um beijo para elas. Com certeza, para Lucinete e para Marlene. São assim 2 anjos que eu ganhei na minha vida. Olha só. Que sorte a sua. Fantásticas, porque fantásticas. Isso não é o que acontece na maioria das são pessoas imprescindíveis para mim. Sim. Até hoje. E é interessante quando as mulheres se unem, tem um poder muito mais forte, né? E que elas não sejam apenas as únicas cuidadoras, né? Que os homens também possam, com certeza, abraçar essa causa e se especializar também, estudar, fazer cursos, né? Porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos nesse plano, eu acredito nisso, né? Que a gente está aqui para fazer alguma coisa. Sim. Senão nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos sido os escolhidos, né? E foi muito bom. Eu tô segurando bastante, mesmo não chorar, todo mundo chorando. E assim, foi um programa que me trouxe um resgate da minha história. Que a minha história foi formada pela minha mãe cuidando da minha avó. E por muitas vezes eu me revoltei. Eu falei, nossa gente, não era pra ser assim. Né? Eu queria ter uma família normal. Uma família que... Mas isso é normal. Mas isso é normal, é normal. É normal. Quando o Valquíria estava colocando, eu nunca, em momento algum, também fiquei revoltada, de forma alguma. Eu rezava muito para que Deus me desse força, né, me fortalecesse mesmo, que aumentasse a minha fé, para que eu pudesse responder a essas 2 cuidadoras, ajudar meu marido a encarar esse problema dentro da casa. E uma pessoa que me ajudou muito foi meu filho, né? Assim, sempre me dando muita força. Ele agia, assim, emocionalmente ele também às vezes fraqueza, mas assim, levava um pouquinho, me tirava um pouco daquela área emocional e me levava para a razão, né? Então isso equilibrava e me ajudava. Então é o poder que a família tem, mas é nesse processo que vocês se conhecem e um vai ajudando o outro. Com certeza. Essa experiência que você viveu com sua avó, você viu a sua mãe como cuidadora, né? Então é um valor e uma experiência que você vai carregar para o resto da vida. E quem tem essa capacidade, né, de cuidar, de amar o outro num pior momento, quando ele não tem nada para te oferecer, exatamente, tem capacidade para amar todo mundo. É verdade. Olha, coisa mais bonita isso. E assim, a revolta também faz parte do processo. Sim, né? Hoje eu entendo. E talvez essa revolta te ensinou tantas coisas que vai mudar tanto na sua relação com a sua filha no futuro. Com certeza. Né? Que isso vai ser bom demais. E hoje estamos aqui contando essas histórias, né, compartilhando. Eu agradeço muito a presença. Nós é que Da agradecemos. Patrícia, da Valquíria, da Vivi mais uma vez. Mais uma vez, né? E a gente se encontrando, isso é bom demais. E a gente espera muito, assim, que a gente possa ter ajudado. Se a gente tiver ajudado uma pessoa que está do outro lado, assim como eu me senti acolhida, eu espero que você tenha pelo menos uma pessoa. A gente já cumpriu nossa função. Com certeza. Nossa função de servir
e transformar. Eu agradeço muito, 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 muito a audiência. Um beijo.